Graça e paz. Mais um domingo com Deus, né? Mais um dia maravilhoso que o Senhor nos deu, para nós sermos gratos a Ele, né? O sol lá fora está maravilhoso, apesar do frio, mas o sol está maravilhoso e nós somos gratos a Deus por mais esse domingo, né? Nós temos que sempre agradecer ao Deus, porque Deus dá sempre o melhor para os seus filhos. Então, querido, nesta manhã, mais um domingo em que nós vamos estar estudando a Escola Bíblica Dominical, momentos que nós vamos estar na presença do Senhor, para louvar e bendizer o santo nome dEle, sendo grato a Ele, né? Porque é através da palavra dEle que nós conhecemos a verdadeira paternidade do nosso Deus, que nós vamos estar estudando agora, paternidade, vamos estar dando continuidade, né? A paternidade. Então é um tema que interessa muito a nós cristãos, a nós que entregamos nossas vidas a Jesus, tá? E é muito importante nós sabermos que nós temos uma paternidade espiritual e que essa paternidade é o nosso Deus, não existe outro. Nosso Pai é aquele que está no céu. Então nós vamos aprender o que vem a ser paternidade com base na palavra de Deus. A lição começa assim. Toda paternidade... Senhor amado, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia, por esta oportunidade, Pai, de nós estarmos na tua presença, para louvar e bendizer o teu santo nome, para te agradecer, Senhor, por mais esse dia, Senhor, para dizer que nós te amamos, para dizer que o Senhor é bem-vindo na nossa casa espiritual, que é o nosso corpo físico, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado porque nós podemos entrar na sua presença, Senhor, para nós aprendermos mais e mais de Ti através da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, toma a frente, Senhor, de tudo aquilo que vai ser realizado aqui nesse momento, a partir desse momento, Senhor. Oh, Jesus, que não seja eu, Senhor, mas que seja o seu Espírito, Senhor, falando através dos meus lábios, Pai. Pelo poder que é no nome de Jesus. Dê-nos sabedoria, Senhor, sabedoria da Tua palavra, meu Deus. Em nome de Jesus, que esta lição, Senhor, venha abençoar as vidas que estão assistindo, Pai, que venha, Senhor, abençoar, Senhor, aqueles que assistirão posteriormente. Pelo poder que é no nome de Jesus. Porque, Pai, é uma lição muito importante para a nossa vida espiritual. Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai. Amém. A lição já começa assim. Toda paternidade tem raízes em Deus Pai. Raízes em Deus Pai. Então, quer dizer, raízes é profundidade, nascimento, crescimento. É ela, a raiz, que dá o crescimento. Então, ela tem raiz em Deus Pai, no nosso Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Aí diz o seguinte, somos uma igreja apaixonada por Deus e por pessoas. Por isso, desejamos obedecer a Deus, segundo a sua palavra, e servir as pessoas conforme a Bíblia nos orienta. Hoje em dia fala-se muito no meio evangélico sobre um tema paternidade espiritual. Um termo cujo uso é relativamente novo na nossa igreja, né? Sabendo que a Bíblia nos ensina a pôr à prova todas as coisas a fim de reter o que é bom. Isso está em 1 Tessalonicenses 5, 21. Ela diz que nós devemos pôr à prova tudo aquilo, tá, que aparecer na nossa frente, tá? Mas nós só podemos reter o bom. Você pode até ouvir as baboseiras todas que estão se falando por aí. Mas nós só vamos reter aquilo que é bom. Aquilo que nós sabemos, tá, que vai enriquecer o nosso espírito. Vai enriquecer o nosso intelecto. Porque nós sabemos que é o Espírito Santo que faz nos lembrar todas as coisas. Então, se nós estudamos a palavra, aquilo vai estar no nosso intelecto, tá? E o Espírito Santo vai nos lembrar tudo aquilo, tá, que nós armazenamos no nosso intelecto. Então, 1 Tessalonicenses diz que nós devemos
ouvir todos, ouvir tudo, mas reter aquilo que é bom. Amém, igreja? Desejamos esclarecer a importância de compreender este tema, baseado na Bíblia. Ter Deus como Pai é um privilégio eterno e acessível a todo aquele que crê. Nós vamos ver no decorrer da lição, tá? Que verdadeiramente é filho aquele que verdadeiramente crê em Jesus Cristo. Então, essa lição vai ser, nós vamos dar um passeio em vários temas da Bíblia, tá? Para nós sabermos verdadeiramente quem é o filho, tá? O que é uma paternidade espiritual. A EBD está aqui para isso, para nós aprendermos. Então nós vamos aprender juntos. O que não é paternidade espiritual. Antes de qualquer coisa, é preciso esclarecer que não é possível que uma pessoa seja gerada espiritualmente por outra. Eu não posso gerar outra pessoa, tá? Espiritualmente. Eu não. Tá? Nós podemos sim acompanhar, nós vamos ver no decorrer que nós podemos sim acompanhar aquele novo crente, tá? Passar instruções bíblicas, tudo isso nós podemos. Agora, gerar não. Quem gera é a mãe. Quem gera espiritualmente é o nosso Deus. Ou nasça espiritualmente de um outro indivíduo. Esta ideia não possui nenhum respaldo bíblico e deve ser rejeitada. Aqui na lição está dizendo que isso deve ser rejeitado, tá? Não existe na Bíblia, tá? Jesus explicou isso claramente a Nicodemo quando disse que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Isso está em João 3,6. Depois os irmãos abrem a nota, fazem uma anotaçãozinha e vai ler na Bíblia, tá? Que diz realmente que quem nasce da carne é carne, mas quem nasce do Espírito é Espírito. Todo nascimento espiritual é realizado por Deus. A lição aqui está sendo clara. Todo nascimento espiritual é realizada por Deus, pela soberana vontade através do Espírito Santo de Deus. Então, quem transforma é o Espírito Santo. Quem abre nossa mente é o Espírito Santo de Deus. Não adianta que ninguém vai gerar filho espiritual. Filho não. Tá? Nós somos nascidos de Deus quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. E quem faz essa transformação é o Espírito Santo de Deus, conforme nós estamos estudando. Contudo, em João 1, 12 e 13 vai dizer: contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, quando nós reconhecemos a Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós passamos a ser filho, nos tornamos a ser filho de Deus. Porque até então nós éramos criaturas, tá? Seres criados por Deus. Você passa a ser filho de Deus quando você o reconhece como único e suficiente Salvador da sua vida, como aquele que veio, tá? Desceu do seu trono, tá? Como homem, em carne. Isso tudo nós temos que reconhecer. Por amor a nós, entregou sua vida por amor a nós. Então tudo isso nos torna filho de Deus quando nós reconhecemos, tá? Que Jesus, ele veio e saiu do seu trono, tá? Por amor a nós, se tornou homem, passou por todas aquelas situações, sofreu, morreu e ressuscitou por amor a nós. Isso para que nós nos tornemos filho dele, tá? Isso para que ele se torne nosso Pai. Então, para isso, nós temos que
crer. Crer no único e suficiente Salvador, que é Jesus. Então, querido, aqui em João 1,12, tu vai falar isso, tá? Deu-lhes o direito de se tornarem filho de Deus, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, mas através do Espírito Santo de Deus. E Jesus ainda respondeu para ele: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascerem da água e do Espírito. Se você não for filho, você não vai entrar no reino de Deus. Tá? Então, nós temos que nos tornar filho. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. A água limpa, tira toda a podridão que nós carregávamos até então. Então, ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Está em Efésios 2:1. Então, nós falamos, né? Nós falamos de Deus, nós falamos de filho, né? Se tornar filho. Então, filho de Deus, ninguém, conforme nós falamos, ninguém nasce de Deus pelo primeiro nascimento, que é o carnal, tá? Quando nós somos gerados na nossa mãe, na barriga da nossa mãe, e ali somos gerados e depois nós nascemos, tá? Ninguém nasce de Deus pelo esse primeiro nascimento, tá? A filiação se limita aos que creem e recebem a Deus. Então tá tudo amarradinho, tá? Para nós sermos filhos, para nós termos Deus como nosso Pai, nós temos que nascer da água e do Espírito. Isso significa que nós temos que entregar nossas vidas ao Senhor, tá? Passar a ter comunhão com Ele, tá? Todo filho, tá? Gostaria de ter comunhão com o pai. Todo pai gosta de ter comunhão com seu filho. Então, nós, para nos tornarmos filho de Deus, nós temos que correr atrás desta comunhão. Nós temos que procurar se achegar mais a Deus, tá? Isso nós já vimos em várias escolas bíblicas, em várias pregações. Para nós nos achegarmos a Deus, o que nós temos que fazer? Aquele salmo vai dizer: Senhor, quem entrará? Quem entrará no santo templo? Senhor, quem entrará para te adorar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, o espírito reto. Isso tudo só se adquire através do Espírito Santo de Deus. Porque a nossa carne, queridos, é fraca. A nossa carne só deseja o pecado. Se nós não tivermos essa comunhão íntima com o Senhor, nós não conseguimos. Tá? Eu levei uma palavra no Chamado para Vencer, no Minuto com Deus, que eu falei ali, queridos, sem Jesus não dá. Sem Jesus nós não conseguimos. Não conseguimos, amados. Tá? Por isso que nós temos que ter essa comunhão íntima com o Senhor. Por isso que nós temos que buscar essa paternidade para dentro de nós. Crer que nós somos filhos de Deus, que nós somos lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Só dessa forma que nós vamos ter essa comunhão íntima com o Senhor. Então, querido, nós, aqui ainda vai dizer, tá? Todo aquele que crê em Jesus Cristo é nascido de Deus. Está em 1 João 5:1. Somos filhos de Deus, feitos sua imagem e semelhança, por causa disso que o mundo nos odeia. Em cada um de nós, Deus colocou características que nos assemelham a Cristo. Semelhança é qualidade, que é semelhança que se parece com alguém ou algo, né? Então, nós sabemos que o verdadeiro cristão, aquele que tem comunhão íntima com o Senhor, aquele exala o perfume de Deus, exala o perfume de Cristo, tá? Então,
quando você verdadeiramente tem comunhão contigo, com o Senhor, nós espelhamos, nosso rosto espelha o amor de Deus. E as pessoas veem isso. As pessoas veem isso na gente. Tá? Mas para isso nós temos que buscar essa comunhão íntima com o Senhor. A imagem de Deus significa ser dotado das faculdades de raciocinar, de expressar emoções e de agir voluntariamente. Particularmente, indica que nós temos esse Espírito dentro de nós. E nós passamos a pensar com o pensamento de Cristo. Cristo passa a transmitir tudo aquilo que nós devemos fazer. Tá? Isso é o DNA. Todos nós que entregamos nossa vida ao Senhor, nós passamos a ter o DNA do Deus Pai. Tá? Então, querido, isso tudo aí, esse DNA, só floresce quando nós entregamos nossa vida ao Senhor. Porque, conforme eu falei anteriormente, isso tudo nós só adquirimos quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor. Quando nós nascemos de novo da água e do Espírito Santo de Deus. Aí esse DNA aflora. Porque, querido, olha só, todo ser humano necessita de ter comunhão com o Senhor. O nosso espírito anseia. Nós sabemos que a nossa carne anseia por tudo que o mundo oferece, por tudo aquilo que de bom, de ruim, tudo aquilo a nossa carne anseia. Mas o nosso espírito não. O nosso espírito anseia a Deus. Nós somos seres espirituais. Deus nos criou com corpo, espírito, alma e corpo. É a tricotomia. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, Deus nos criou com esse DNA. Então, o nosso espírito tem que estar fortalecido para que nós verdadeiramente venhamos a obedecer à voz do Senhor. Porque se o nosso espírito não estiver fortalecido, a nossa alma bagunça toda a nossa vida espiritual. É por isso que o nosso espírito tem que estar dominando a nossa alma. Eu costumo dizer que o nosso espírito tem que estar mais forte do que a nossa alma. Porque senão nós vamos tender só para o pecado. Só para o pecado. A nossa alma, querida, ela anseia coisas que a nossos olhos parece bom, mas para o nosso espírito é mal. Então nós não podemos, nós temos que verdadeiramente transmitir ao mundo a imagem de Deus. Nós somos dotados disso. Nós que entregamos nossa vida ao Senhor, nós passamos a transmitir tudo isso, querido. Então, Cristo nos deu vida. Cristo nos deu vida, E nós somos nascidos de Deus. Nós somos nascidos da mulher, nós vimos que, como somos gerados é o primeiro nascimento. Somos gerados e ali nós nascemos depois de 9 meses. Agora, nascido do sangue do Cordeiro. Esse do sangue, eu fiz uma anotação aqui, no grego, isso chama-se aimaton, que significa 2 sangues. O plural indica que o nascimento concedido por Deus por descendência humana, nem através de descendência privilegiada. Então, significa o quê? Esse plural indica que o nascimento concedido por Deus é concedido por Deus e não por descendência humana e nem através de descendências privilegiadas. A imagem de Deus.
Isso significa que nós somos dotados de raciocínio, falamos ali na frente. Duas palavras são usadas no hebraico para expressar a atividade criativa de Deus neste capítulo. Bara, tá? Bara significa criar do nada. Isso no hebraico, tá? Nós vimos que Deus, quando criou o mundo, no Gênesis, tá? Não existia nada. O mundo estava um caos, não é isso? O que Deus falou? O que Deus falou naquele momento? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Estava tudo lá naquele momento, tá? O que ele falou? Que haja luz, não é isso? O mundo jazia em trevas. E ali, do nada, bum, surgiu a luz. Do nada, surgiu o planeta. Do nada, teve a separação de água e terra. Do nada, Deus foi criando do nada. Então, bara significa isso. Criar do nada, conforme está em Gênesis 1, 21 a 27. O universo, a vida e a alma. E achar, usualmente traduzido por fazer, tá? Parece haver algum significado especial no emprego de criar, com referência à criação, tá? Do mundo e ao homem dotado de natureza espiritual. O homem dotado de natureza espiritual. Por isso temos a necessidade de seguir a Deus, crer nele, tá? Nosso espírito almeja essa comunhão. Nosso espírito, querido, almeja, nós já falamos, estávamos iniciando, mas acabei cortando por outra coisa, tá? Nosso espírito, a nossa carne, tá? Almeja as coisas do mundo, mas nosso espírito, ele almeja comunhão espiritual, comunhão com o nosso Criador, tá? Muitas pessoas negam Cristo, mas no fundo, ele sabe que tem necessidade do Senhor. Não adianta, nós não vivemos nesse mundo, tá? Se não for através de Cristo. No mundo tereis aflições. Vamos ter aflições? Vamos! Mas Cristo falou, eu venci o mundo. Para nós vencermos o mundo, como Cristo falou, nós temos que ter Ele dentro da gente. Nós temos que ter essa comunhão íntima com Ele. Então, por isso, há muita miséria no mundo. As pessoas que não têm, sentem um vazio, querido. Quando nós não temos a Cristo, nós sentimos um vazio aqui dentro, ó, um vazio espiritual. Nós precisamos de Cristo. Tá? Quem nos completa é Cristo. Jesus nos completa. Então nós dependemos deste amor, nós dependemos dessa comunhão, querido. E isso é paternidade. Nós filhos, tá? Nós filhos, nós precisamos dessa comunhão com o nosso Pai. Se a palavra de Deus, se o nosso Pai terrestre dá o que é bom para os seus filhos, o que Jesus falou? Ele vai dar coisas ruins? Não. Deus pode nos dar coisa muito melhor do que o nosso Pai terrestre. Tá? Então nós temos que crer, querido. Nós temos que crer que o Senhor Jesus é o nosso Deus. Que o Senhor Jesus é o nosso Pai. Então, isso é paternidade espiritual. É você ser sabedor que o Senhor Jesus, que Deus é o teu Pai eterno. É aquele que quer o melhor para a sua vida. Por isso que nós temos que entregar nossa vida ao Senhor. A palavra de Deus diz, entrega seu caminho ao Senhor, confia nele e o demais ele fará. Querido, só através de Jesus, nós passamos a ser filho genuíno, filho de sangue. Então, o que é paternidade espiritual? Nós vamos ver aqui agora o que é paternidade espiritual. Na lição diz o seguinte, segundo o dicionário Strong, o termo grego usado por Paulo
para filho denota ser um nome transferido para aquele relacionamento íntimo e recíproco, formado entre os homens pelo laço de amor, amizade, confiança. Da mesma forma que pais e filhos no Novo Testamento. Alunos ou discípulos são chamados filhos de seus mestres, porque este, pela sua instrução, educam as mentes de seus alunos e moldam o seu caráter. Assim, podemos dizer que a paternidade espiritual bíblica é um vínculo relacional, onde o cristão se sente profundamente ligado e comprometido a ajudar o outro cristão a amadurecer em sua vida com Deus. Ainda que o novo nascimento espiritual seja obra exclusiva do Espírito Santo, o novo convertido precisa da ajuda de alguém mais maduro que, baseado na palavra de Deus, o ajude a dar os primeiros passos na fé. E é este relacionamento que a Bíblia chama de paternidade espiritual. Então, isso não significa que eu vou ser pai daquele novo crente, não. Isso significa que eu vou ser o orientador espiritual daquele novo irmão, daquele irmão que está começando na sua fé. Isso, inclusive, na nossa igreja chama o quê? Taquetu, tá? Tem uma palavra aí. Tem uma palavra aí que eu não lembro, mas são aquelas pessoas que são responsáveis em estar instruindo, tá, aos novos convertidos, tá, na nova fé, na palavra de Deus, tá? Porque aquele novo crente, ele vai começar a estudar a palavra de Deus, sendo orientada por irmãos de maior conhecimento da palavra, de maior conhecimento espiritual. Ele vai ser orientado por ele vai começar a conhecer a palavra de Deus e vai implantar, e vai nascer dentro dele: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus passa a fazer parte da vida daquele novo crente. Aquele novo crente, tá, passou a ser filho de Deus. Até então era criatura, pessoas criadas por Deus, porém não tinham comprometimento, tá, de ter entregue a sua vida a Jesus. Então essa pessoa vai passar a conhecer a verdade, vai passar a conhecer Jesus. Nós sabemos que essa verdade é Jesus. Não há outro, tá? Não há outra verdade na nossa vida espiritual. Então, aquela pessoa, ele vai passar todos os ensinamentos, tá, para aquela pessoa que está chegando a Cristo. Então, conforme nós vimos esses dias, a primeira estação vai ser aquele pão molhado no leitinho, tá? Aí depois, maior conhecimento, e assim, esse novo crente, tá? Ele vai crescendo os degraus espirituais, e ali, daqui a pouco, ele já está ensinando aos novos crentes que virão. Então, querido, isso é, tá, paternidade espiritual. Dando continuidade, Paulo, nós vamos falar sobre o apóstolo Paulo. Paulo era um pai espiritual. Tito, Timóteo e Onésimo, com certeza, não eram filhos biológicos de Paulo. Nós sabemos disso. Se nós lermos a palavra, nós vamos ver que, lógico, Paulo, eles eram filhos espirituais. Era considerado filho espiritual de Paulo. Ele se refere a Tito como um verdadeiro filho, segundo a fé. Isso está em Tito 1,4. E a Timóteo como um verdadeiro filho na fé. E um amado filho. Isso também está em 1 Timóteo 1, 2 e 2 Timóteo. 2 Timóteo 1,12, 1,2, em outra carta, o apóstolo Paulo, ele diz: peço-te por meu filho Onésimo, que gerei em minhas prisões. Olha a palavra dele. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Isso está em Filemão 1,10. Então, se você for ler, tá, o que é sobre Onésimo, você vai ver que Onésimo foi um escravo. Ele era fugitivo. Ele
ele era desobediente, tá? Ele não queria fazer o que o Filemão pedia, tá? Ele era um escravo de Filemão, tá? Ele servia a Filemão. Aí nós vemos que ele disse, se você ler ali na palavra, você vai ver que eles fazem até um jogo, tá? Com o nome de Onésimo, tá? Descrevendo aquele que antes te foi inútil, tá? Atualmente, porém, ele é útil a mim e a você. Onésimo se arrependeu, tá? Se arrependeu, reconheceu que Jesus era o único e suficiente Salvador na vida dele, tá? E ele passou, tá? De um escravo rebelde, de um inútil, que era assim que ele era chamado, tá? Ele passou a ser uma pessoa útil a Paulo, tá? A Filemão, tá? E nós vemos que ali é o que acontece com as pessoas, tá? Muitas das vezes, para o evangelho, muitas das vezes não. Quando nós não aceitamos Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós somos rebeldes, nós não somos úteis a Jesus, nós não somos úteis ao evangelho, tá? Então, nós vimos que Onésimo, ele teve encontro com Jesus. Ele teve um encontro real com Jesus. Ele deve ter pedido, conjecturando naquela hora, Senhor, eu quero ser transformado, eu não quero que as pessoas me vejam como um inútil. Então ali, ele conheceu a verdade, tá? João 8,32 diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, Onésimo foi liberto, tá? Porque ele teve encontro real com Jesus. Ele passou a ser filho, tá? Ele passou a ser filho, tá? Então, ele passou, conforme Paulo diz aqui, tá? O meu amado Onésimo, então Onésimo, ele passou a ser útil no reino de Deus. Então, querido, ele conheceu a verdade, ele conheceu a Jesus, ele passou a ter essa paternidade espiritual. Paulo assumiu a Onésimo, tá? Como filho, tá? Porque ele iniciou Onésimo e os demais, tá? Filemão e outros demais, no evangelho. Foi através de Paulo que todas essas pessoas do Novo Testamento, tá? Que tiveram encontro com Paulo, conheceram o apóstolo Paulo, foram através de Paulo, tá? Que eles passaram a ser filho de Deus, tá? Então, essa paternidade, nós vamos ver que verdadeiramente ele é um pai espiritual, no bom sentido, mas não significa que ele é pai, tá? Pai só existe um, tá? E ele usa esse mesmo tempo quando fala aos crentes de Corinto, dizendo, não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los, como a meus filhos amados, embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Esses filhos foram gerados por meio do Evangelho de Cristo. Tá? Eu prego, tá? Se você se entrega, você, tá? Vai ter o meu acompanhamento espiritual. Eu vou te ensinar a palavra de Deus. Tá? Eu vou te mostrar a verdade através da palavra de Deus. Nós só podemos mostrar a verdade através da palavra de Deus. Tá? Que a verdade está na gente, através de Deus. Então nós vamos gerar por meio do Evangelho. Isso está em 1 Coríntios 4, de 14 a 15. Para o apóstolo, este termo traduz um profundo sentimento de afeto pessoal e responsabilidade em ajudar essas pessoas a obter um desenvolvimento espiritual. A paternidade espiritual transcende o nosso entendimento. Transcende, está além dos nossos pensamentos. Nós somos limitados para alcançar isso.
Então aqui diz que a paternidade espiritual transcende o nosso entendimento, quebra preconceitos, tá? Quebra preconceito, tá? Quando nós verdadeiramente temos Cristo, tá? Acontece tudo isso na nossa vida, tá? Quebra preconceito, traz uma visão de nação, nossa visão ela cresce numa amplitude geral do mundo. Nós não vamos estar preocupados só com a nossa família, só com nossos amiguinhos, mas nós vamos estar preocupados com o geral, tá? Então, ela traz uma visão de nação, de povo, tá? De povo, queridos. Nós temos que estar preocupados em salvar almas, trazer almas para o reino de Deus. O inimigo está aí para pegar essas almas todas aí e levar para o inferno. Mas nós não. Nós temos, tá, a função de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo. Aquele que não crê será condenado. Então, aqueles que crê serão salvos porque se tornarão filhos de Deus, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, nós vimos aí que verdadeiramente, tá, visão de povo, de filhos que precisam conhecer, tá, conhecer o verdadeiro Pai. Nós só conhecemos o verdadeiro Pai quando nós temos íntima comunhão com Ele, tá? Até dentro da nossa casa, se nós não tivermos comunhão com nossos filhos, você não vai se deixar conhecer, tá? Você só conhece teu filho só te conhece verdadeiramente como pai quando você tem comunhão com ele, tá? Quando um se abre para o outro, você fala com seu filho fala contigo, ele está com necessidade disso, está aqui, tá? Isso também no espiritual, tá? Quantas vezes nossos filhos, quando eram pequenos, nós tivemos a preocupação, tá, de sentar, ler a palavra com eles, tá? Ensinar o que é isso, o que é aquilo, porque a criança não entende muito bem. Então nós somos pais carnais e pais espirituais dos nossos filhos. Porque nós tivemos a incumbência, tá, de ensinar a palavra de Deus para ele. Conforme diz, né? Ensine o menino no caminho que deve andar, que quando ele crescer, jamais se desviará dele. Então, essa função nossa é de pai carnal, que se transforma em pai espiritual. Porque nós mostramos, tá, que se nós não fizermos isso, tá, nós vamos estar em desobediência à palavra. Porque a palavra nos diz que nós devemos ensinar o menino no caminho que deve andar. Tá? Devemos inculcar a palavra na mente dos nossos filhos. Porque quando ela está inculcada na nossa mente, o Espírito Santo vem e nos faz lembrar de todas as coisas. Amém? Então, dando continuidade em paternidade espiritual. A paternidade nos faz amar ao próximo. A paternidade nos faz amar ao próximo antes de conhecê-lo. Então, é essa preocupação que eu disse anteriormente, de estar trazendo alma para o reino de Deus. Então, aqui diz, tá? Ela nos faz amar ao próximo antes de conhecê-lo, semelhantes ao Pai que ama independente de qualquer coisa. Deus nos gerou, tá? Deus gerou todas as criaturas. Ele ama a todos, independente de você reconhecê-lo como único e suficiente Salvador. Ele ama, tá? Ele ama independente de você reconhecer. Nós, pais humanos, não, né? Nosso amor é limitado. Nós temos a carne, tá? E se nós não sentimos aquele amor, a nossa carne também vai sentir, tá? Mas no espiritual, não. Deus nos criou e Ele ama a toda criatura que Ele colocou no mundo. Tá? Então,
independente de qualquer coisa. Tá? Isaías 65:1 vai dizer: fui buscado dos que não perguntavam por mim. Isaías 65:1. Fui buscado dos que não perguntavam por mim. Fui achado daqueles que não me buscavam. A uma nação que não se chamava do meu nome, e eu disse: eis-me aqui. É dessa forma que o Senhor faz, tá? Ele chama quem Ele quer. Ele capacita quem Ele quer, tá? Se eu não tenho nenhuma instrução e o Senhor me chama pelo meu nome, Ele chama pelo teu nome, pelo meu nome, Ele vai nos capacitar. Nós temos que crer nisso. Nós vemos que Pedro era praticamente um analfabeto. Tá? Era um homem grosso, rude, conforme diz a palavra de Deus. E o Senhor chamou Pedro. Tá? Pedro, daquele jeito todo, o Senhor usou. Nosso pastor Manuel, ele diz que o Senhor nos usa da nossa forma esquisita. Tá? O Senhor não vai mudar o seu modo de ser, o seu modo de falar, tá? E Ele vai te usar dessa forma. Se ele quer te usar, tá? Se Ele vai te chamar, Ele vai te capacitar. Mas você vai continuar sendo, eu vou continuar sendo Manuel, você vai continuar sendo João, tá? Existe uma modificação no nosso ser, tá? Existe, tá? Mas isso vai sendo trabalhado gradualmente, como foi com Pedro. Tá? Pedro, até nos finalmente, lá quando Jesus já estava sendo preso, tu vê como que Pedro arrancou a orelha do soldado lá, não quis nem saber. Ele já estava sendo lapidado. Então é dessa forma que Deus faz. Deus nos chama e nos capacita. Deus nos quer como filhos capacitados para pregar e anunciar as boas novas de Cristo. Querido, nós estamos aqui para isso. Tá? Nós não estamos na casa do Senhor só para assistir louvor, papá. Nós temos que levar essa mensagem de salvação, mensagem de boas novas. Nós temos que anunciar que Jesus Cristo é o Senhor, que Ele ascendeu ao céu e Ele está voltando, Ele não voltará, Ele está voltando. Nós temos falado, nós temos visto, tá? Que Jesus Cristo está voltando. Ele está voltando. Os sinais estão aí. É guerra, é fome, é miséria, é praga, peste. Tudo isso nós já estamos vendo. E no Apocalipse fala sobre isso. Nos finais dos tempos, esses seriam os sinais. Nós não sabemos o dia nem a hora, conforme diz a palavra. Não sabemos o dia e nem a hora, porque isso cabe ao Pai. Tá? Mas Ele falou que os sinais seriam esses. E nós estamos vendo quantas mortes por Covid. Isso é uma praga. É uma peste. O Salmo vai nos dizer, tá? Livra-nos da peste perniciosa. Não é isso? O Salmo já diz que o Senhor nos livrará dessa peste perniciosa. Então essa peste que é o Covid está sendo perniciosa. Quantas coisas já foram feitas, vacinas, o pessoal tomou vacina. E mesmo com a vacina continuam pegando. Então a peste perniciosa está a cada dia aumentando, e nem vacina está dando jeito. Então, você filho, eu vou ser livre dessa peste. Porque o Senhor vai me livrar, é promessa de Deus. Ele te livrará dessa peste perniciosa. Então, você que é filho, tá? Eu que sou filho, então eu creio na palavra do Senhor. Eu creio. Quantos pegaram? Quantos filhos de Deus pegaram? Mas foram libertos, foram curados. Porque creram nessa palavra. Que o Senhor o livraria de todo o mal. Que o Senhor o livraria dessa peste perniciosa. Então, nós que somos filhos, tá?
Vamos crer, vamos pedir ao Pai que nós sejamos livres para poder viver nessa terra de seres viventes, conforme diz a palavra de Deus. Que enquanto nós estivermos aqui, nós somos seres viventes. Amém, igreja? As necessidades de paz espiritual no Novo Testamento. Os primeiros cristãos eram frequentemente rejeitados por suas comunidades ou repudiados por suas famílias. Portanto, o vínculo da família de Cristo incluía a criação de uma nova ordem de pais e filho. Jesus falou sobre isso quando disse a Pedro que os que desistem de suas famílias por ele e pelo Evangelho receberão em troca irmãos, irmãs, mães e filhos. Isso está em Marcos 10:30. Os pais espirituais na igreja primitiva tinham a oportunidade de ajudar, educar os seguidores de Cristo, que experimentariam a presença e o poder de Deus atuando em suas vidas. Essa tarefa envolvia a participação ativa dos cristãos. E geralmente diária na vida do filho espiritual e seu aconselhamento contínuo em como viver na igreja. Então nós vemos que tem versão que fala quer ver Marcos, vamos lá, Marcos, deixa eu pegar aqui um instantinho. Marcos, vamos abrir Marcos 30, deixa eu ver se a minha versão fala o que eu quero falar aqui. Marcos 10:30. Marcos 10:30 vai dizer, olha só. Isso é esse mesmo. Do que recebe, aqui está na palavra, Marcos 10:30. O que não receba, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos com perseguições, e no mundo por vir a vida eterna. A palavra de Deus diz que no mundo teremos aflições, no mundo teremos perseguição. Então essa palavra cêntuplo, ela diz que por amor, quando você perde por amor ao Evangelho, por amor a Jesus, por amor às almas, tá? Você vai receber em cêntuplo. Cêntuplo é um adjetivo que vale 100 vezes mais aquilo que você perdeu ou aquilo que você investiu no Senhor. Tá? A fraternidade produzida pelo Evangelho tornará todos os cristãos uma família, mas essa família, ela sofrerá perseguição. Ela sofrerá perseguição por amor a Jesus. Como que nós vimos no passado? Quantas perseguições? Aqui no nosso país, em países vizinhos, nós sabemos que o Evangelho nós podemos, por enquanto, pregar abertamente, falar do amor de Jesus, falar no pecador, mostrar que ele entregando sua vida a Jesus, ele vai ser transformado, vai ter a vida eterna, vai ser amado pelo Pai. Então essa paternidade toda que nós estamos estudando, isso nós podemos falar abertamente. Agora, tem países, Coreia do Norte, tá? China, tudo isso, eles são muito perseguidos. São perseguidos por amor a Cristo. Tá? Depois que Jesus morreu, nós vemos que os apóstolos foram perseguidos. Porque o inimigo não queria que essa paternidade fosse aumentada na face da terra. Tá? O inimigo não queria. A palavra de Deus diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir.
E nós, através de Jesus, nós viemos para dar vida, para transformar a vida através de Jesus. Então é isso, querido, que Deus quer de nós. Essa paternidade é muito importante em nossas vidas por causa disso. Por amor a Jesus, tá? Nós vamos receber 100 vezes mais. Mas isso não vai impedir de você ser perseguido. Tá? Isso não vai impedir, tá, de nós sermos presos, chicoteados, assim como no passado. Tá? Jesus, por amor a nós, passou por tudo isso. E nós, por amor às almas, por amor a Jesus, por amor ao Evangelho, nós também podemos passar por isso. Mas nós sabemos que nós temos a garantia de vida eterna. Tá? Nós temos essa paternidade espiritual, que é essa garantia que um dia nós herdaremos, tá, tudo aquilo que Jesus foi preparar. Que a palavra de Deus diz que ele foi preparar um lugar para a gente. Tá? Jesus ascendeu, tá, e foi preparar um lugar. Então, queridos, nós ansiamos por essa paternidade. Então, nós precisamos verdadeiramente reconhecer a Jesus como único e suficiente Salvador. Então, querido, nós sabemos que essa transformação, tá, são vantagens espirituais. Virá o sofrimento? Virá. Só que esse sofrimento nos amoldará como filhos de Deus. Tá? Porque nós passaremos a transmitir a imagem de Jesus. Tá? Nós temos que ser moldados à imagem de Cristo. O mundo tem que ver Cristo em nós. Tá? O mundo tem que ver que nós somos filhos. O mundo só verá isso se nós verdadeiramente tivermos comunhão íntima com o Senhor. Se nós passarmos, tá, a nos envolvermos mais e mais com o Evangelho de Cristo. Tá? Quando nós tivermos mais preocupação em estar levando, tá, a palavra de Deus, estar cumprindo o ID que Deus deixou para cada um de nós na face da terra. Dando continuidade, a paternidade espiritual é mais que um título. Tá? Quantas pessoas gostam de título? Quantas pessoas gostam de um título? Como vimos, a paternidade espiritual é muito mais que apenas um título vazio. É uma vida de amor e dedicação aos seus filhos na fé. Em Mateus 23, 9, vamos abrir Mateus 23, 9? Mateus 23, 9. Vamos abrir. Mateus 23, 9 vai dizer: a ninguém sobre a terra chamai vosso Pai. Chameis vosso Pai, porque só um é o vosso Pai, aquele que está no céu. Então, está bem explicado aqui, não é isso? Esse negócio de pai disso, pai daquilo, não vem de Deus. Que nós só temos um único Pai, que é Jesus, o autor e consumador da nossa fé, da nossa salvação. Jesus repreende os líderes de sua época que utilizavam o título mestres e pais de forma abusiva para sustentar uma falsa religiosidade. A crítica de Jesus era que eles desejavam ser reconhecidos como líderes, mas não praticavam o que pregavam os fariseus daquela época. Tá? Quem lê a palavra de Deus, quem vê os filmes aí que tem passado na televisão, tá? Via como que aqueles fariseus eram os fariseus mesmos. Tá? Eles só queriam um título, só queriam ser reconhecidos. E, queridos, hoje não é diferente. Tem muitos manipuladores. É por isso que nós temos que conhecer a palavra de Deus. Por isso que a palavra de Deus diz: inculcai minhas palavras, inculcai. Ou conhecereis a verdade vos libertará.
ela vai nos libertar dessas pessoas, desses falsos profetas. Esses falsos profetas, eles vêm para enganar mesmo o povo de Deus. Por isso que nós temos que conhecer, por isso que nós temos que saber dessa paternidade. Crer que Jesus Cristo é o nosso Pai, nosso único Pai, aquele que quer o melhor para nós. É só Jesus, amados. Não existe outro, a palavra de Deus não mente. Só existe um Pai, que é o Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Aquele que nos criou, aquele que quer o melhor para nós. Então nós vemos aqui quantos falsos pregadores, quantos falsos mestres, professores. No final dos tempos vai acontecer isso, já está acontecendo. As pessoas subindo no púlpito e pregando aquilo que acha melhor. Não é o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz que é verdade. Nós sabemos que a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Então nós cremos na palavra de Deus, nós cremos na Bíblia. Tá? A crítica de Jesus era que eles desejavam ser reconhecidos como líderes, mas não praticavam o que pregavam. Faz o que eu mando, não faz o que faço. Não faz o que eu pratico. Então são manipuladores. Manipuladores do Evangelho. São aqueles que, ao invés de estar pregando a verdade, eles estão enganando ao povo de Deus. Ao povo de Deus não, que ele não vai enganar. Ao povo de Deus não. Não vai enganar o povo de Deus, porque eles conhecem a verdade. O povo de Deus, o filho separado, conhece a verdade, porque ele tem comunhão íntima com o Senhor. Esse não vai ser enganado. Eu não vou ser enganado. Você que está servindo ao Senhor não vai ser enganado. Porque você conhece a verdade. Você tem comunhão com o Pai. Nós temos comunhão com o Pai. Então, querido, nós não vamos ser enganados por esses falsos pregadores, por esses falsos profetas. Não precisamos levantar pais espirituais apenas para dizer que o temos. Uma vez que o termo é bíblico, não faz mal a nós fazermos uso da expressão, desde que façamos o uso do mesmo modelo prático de amor, cuidado, serviço e ensino. Então, querido, isso é exemplo de vida cristã, tá? Nós temos que praticar, ensinar aquilo que a Bíblia fala. Tá? E nós conhecemos a verdade para não sermos enganados. Está quase chegando ao final, um minuto. A paternidade espiritual. Os deveres de um pai espiritual. Cremos que o cristão que deseja ser pai espiritual e ajudar outros deve empenhar-se para gerar filho no espiritual, amor pela palavra de Deus. Empenhar-se para gerar no filho espiritual o amor pela palavra de Deus. Nós que estamos ensinando aos novos, tá? Nós temos que nos empenharmos e estar ensinando a ele a verdade. Tá? Se nós ensinarmos a verdade, tá? Nós vamos, tá? Gerar nele, tá? O amor pela palavra de Deus. Tá? Porque a palavra de Deus vai ser verdade na vida dele. Ensiná-los a buscar um relacionamento pessoal com o Senhor Jesus. O véu se rasgou. Tá? O véu se rasgou. Então eu não preciso de A nem B, tá? Para entrar em comunhão com o Senhor. Isso nós temos que ensinar aos nossos alunos, tá? Que Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Quando aconteceu isso, o véu se rasgou. E todos nós passamos a ter livre acesso ao Pai. Livre acesso ao Pai para nós termos comunhão íntima com Ele. Tá? Nós não precisamos de A ou B para nós falarmos com o nosso Senhor Jesus Cristo, para nós falarmos com o nosso Pai verdadeiro, nosso Pai espiritual verdadeiro. Então, querido, qualquer um de nós, tá? Qualquer um de nós, tá? Podemos nos ajoelhar
chorar aos pés de Cristo, aclamar ao Senhor: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós, Senhor. Então, nós temos acesso ao Pai, tá? Motivá-lo a estabelecer um vínculo com a Igreja de Jesus, onde poderá servir ao Senhor e ser edificado na fé, tá? A Igreja do Senhor começa na nossa casa? Sim, começa na nossa casa, tá? Mas nós temos necessidade de estarmos reunidos em um local para nós, em comunhão, tá? Louvarmos e bendizermos o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que é na comunhão que o Senhor ordena a bênção. É na comunhão que o Senhor ordena a bênção. A comunhão dos santos. Orar com e pelo Filho espiritual, motivando sua comunicação pessoal e contínua com Deus. Os nossos alunos, tá? Aquelas pessoas que estiverem, tá, sob nossa incumbência, nós temos que fazer tudo isso, tá? Mostrar que a palavra de Deus é a verdade, motivá-lo a estabelecer um relacionamento íntimo com o Senhor, estabelecer um vínculo com uma igreja. Nós precisamos estar debaixo, tá? Debaixo da proteção de um pastor, de um bispo, tá? Nós temos que estar debaixo dessa proteção espiritual, tá? Porque é ali que eles vão orar por gente, é ali que nós vamos estar garantidos espiritualmente. Porque nós vamos ter pessoas separadas para estar orando pela igreja. A igreja somos nós. Você está orando pela igreja, está orando por mim. Amém? Então vamos buscar cada dia isso, tá? E orar pelo filho, tá? Todo pai se preocupa com seu filho, tá? Eu me preocupo com meus filhos. Meus filhos têm 2 casados, mas não me preocupo diariamente com ele, tá? Estou sempre pedindo a Deus por eles, tá? E o que está dentro de casa mais ainda também, tá? Nós também pedimos, igualmente para os 3, tá? Mas nós vemos que nós temos que ter preocupação com nossos filhos espirituais. Então, querido, isso é paternidade. Aqui dentro da lição diz assim, né? No livro A Cruz de Cristo, tá? John Stott afirma que, visto que o próprio conceito de paternidade humana provém da eterna paternidade divina, está em Efésios 3, 14 e 15, os pais cristãos hão de naturalmente modelar o seu amor no Deus. Consequentemente, o verdadeiro amor paterno não elimina a disciplina, visto que o Senhor corrige a quem ama. De fato, é quando Deus nos corrige que Ele nos trata como filhos. O princípio que se aplica à família, aplica-se também à família da igreja. Ambos os tipos de família precisam de disciplina e pela mesma razão, entretanto hoje é rara a disciplina na igreja e onde ela é exercida muitas vezes é inabilmente administrada. Então, a palavra de Deus diz que tem que ser tudo com ordem e decência. Ordem e decência significa disciplina. A igreja tem que ter uma disciplina a seguir, porque senão torna-se bagunça. E a igreja do Senhor não pode ser bagunçada. A igreja do Senhor tem que ser primordial na nossa vida. Porque é ali que o Pai habita. É ali que nós vamos nos encontrar. É ali que nós vamos ter comunhão com Ele. Então, nós muitas das vezes queremos na nossa casa bonita, não é isso? Embelezada. E muitas das vezes a igreja do Senhor está de qualquer forma. Mas não, isso nós temos visto a preocupação na nossa igreja. Tá? Nós temos visto essa preocupação de dar o melhor no visual da nossa igreja. Tá? Então nós vemos o amor, tá, do nosso pastor pela igreja, pelas almas que vai ser recebido naquele lugar. Então isso é paternidade. Isso é um dever de pai espiritual. O pastor é o pai espiritual da nossa igreja. Deus é o nosso grande pai. Nenhum homem deve ocupar o lugar que só é de Deus. Ele é o nosso grande pai. O apóstolo Paulo nos lembra disso em vários momentos.
A vocês, graça e paz por parte de Deus Pai. 1 Coríntios 13, 1-3. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. 2 Coríntios 1-2. A vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai. Então, tudo isso vem demonstrando que Deus é o nosso grande Pai. Não existe a outro. Então, querido, estamos chegando ao final. Nós vemos que, quanto a vós outros, a unção que dele recebestes, isso está em João 2,27. Quanto a vós outros, a unção que dele recebestes permanece em vós. E não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas como a sua unção vos ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não é falsa, permanecei nele, como também ela vos ensinou. Então, a verdade é simplesmente uma, que toda a paternidade tem suas raízes em Deus Pai. A paternidade, seja espiritual ou física, é boa aos olhos de Deus, quando é humildemente exercida em seu nome. Então, querido, nós vemos que paternidade sadia, tá? Aquela paternidade em amor, aquela paternidade de Deus Pai, ela é reconhecida por Deus. Tá? Nós vimos aqui que nós temos que nos preocupar em estarmos, tá? Ensinando o amor de Deus, inculcando esse amor, tá? Na vida daquelas pessoas que estão, tá? Sob nossa responsabilidade. Então isso é paternidade. Nós vimos aqui que paternidade é uma preocupação que nós cristãos temos que passar, temos que ter para passar mais para aquelas pessoas que estão iniciando no Evangelho, tá? Essa verdade. Volto a falar, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade nos libertará, porque essa verdade é Jesus. Amém, igreja? Que o Espírito Santo possa completar a obra na vida de cada um dos irmãos que estão assistindo, na vida daquelas pessoas que futuramente irão assistir. Que o Espírito Santo faça a obra na vida de cada um de nós, de cada um de vocês que estão assistindo, que vão assistir. Que o Espírito Santo derrame a sua graça, o seu poder, e que nós venhamos ser pais espirituais zelosos pela palavra de Deus, zelosos em estar passando esse amor que não existe outro, tá? Um amor que não te cobra, um amor que só te pede obediência, tá? Obediência é a palavra-chave para nós chegarmos, tá? Ao finalmente da nossa caminhada, que é a nossa vida eterna. Amém, igreja? Que o Senhor Jesus continue fazendo a obra nas suas vidas. Então, chegamos ao final. Quero agradecer a todos que nos acompanharam, tá? Que assistiram à Escola Bíblica Dominical. E logo mais nós teremos o culto, né? E vai ser a Santa Ceia. Então, vocês que estão assistindo, tá? São nossos convidados. É muito importante a Santa Ceia, querido. Nós falamos em comunhão íntima com o nosso Pai. A Santa Ceia é um momento de você, de eu, de mim, tá? Estarmos assistindo, estarmos participando. Vai ser nessa comunhão que o Senhor vai ordenar a bênção. É nessa comunhão. Então, logo mais, a Santa Ceia, a partir das 16h30, na nossa igreja na Taquara. Tá? Próxima terça-feira, vamos ter os chamados para vencer. Chamado para vencer. Quinta-feira, imersão. E os demais dias nós falaremos a partir da imersão, do chamado para vencer, do imersão. Tá? Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Tá? Vamos estar orando para concluir, né, essa mensagem, sendo grato a Deus, né, pela presença dele em nossas vidas, pela presença dele no momento da escola bíblica. Senhor Jesus, fechamos nossos olhos. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado, Senhor,
pela sua permissão de nós estarmos transmitindo a EBD, Senhor, através desse veículo de comunicação. Espírito Santo de Deus, faça sua obra nas nossas vidas. Vem, Espírito Santo. Vem, apesar de o Senhor estar dentro de nós, reaviva dentro de nós essa vontade, Pai, de nós estarmos, Senhor, propagando a palavra de amor, a palavra de perdão, a palavra de salvação. Derrame da tua graça, derrame da tua unção sobre cada vida, Senhor. Abençoando o nosso dia, abençoando, Senhor, logo mais o culto, Senhor, seguido da Santa Ceia. Que haja amor, que haja comunhão, Senhor. Jesus, aquele que está no leito de dor, sabendo que basta uma só palavra, essas pessoas serão curadas, Senhor. Aqueles que estão entubados, sopra, Senhor, o fôlego de vida na vida dessas pessoas. Tem misericórdia, Pai, e livra-nos deste mal. Livra-nos desta peste, Senhor. Pelo poder que é no nome de Jesus. Nós cremos na tua palavra, nós cremos nas tuas promessas, que o Senhor já levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. E por isso que nós oramos a ti. Por isso que nós clamamos a ti, Senhor. Crendo, Senhor, que nós já recebemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Muito obrigado. Que o Senhor Jesus continue na nossa vida, continue na nossa casa. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando em nome de Jesus. Amém.